Olá, turminhas do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então hoje é sexta-feira, dia da aula de português da professora Érica. É o dia que a tia vai ver quem foi que aprendeu tudo direitinho durante a semana com a tia Tati, a tia Lana, a tia Vanderlane. E hoje iremos revisar todos os assuntos e eu quero ver quem está ligadinho na programação desde o começo da semana. Combinado? Então peguem os materiais de vocês, já deixem tudo prontinho em cima da mesa para iniciarmos nossa aula de hoje. Então, quem está preparado para essa aula? Quem vai participar e ajudar muito a tia a responder as atividades? Quero ver, vamos lá? Ah, gostei de ver. Então vamos lá começar a nossa aulinha de hoje? Então, para iniciarmos nossa aula, farei aquele momento da leitura de leite, para vocês apreciarem, se divertirem, imaginarem e viajarem pelo mundo da imaginação, combinado? Na aula anterior, alguém me cobrou que a tia não tinha cantado a música, não foi? Da história? Então, hoje eu quero ver todo mundo pronto para cantar, tá? Então, vamos lá? Quero ver quem é que vai ajudar a tia a cantar hoje. Coloca a mãozinha lá em cima. 1, 2, 3 e... No mundo das maravilhas, agora eu vou entrar. Qual será a história que nós vamos escutar? Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Bate a mão. Bate a mão, pronto, hoje a tia não esqueceu a musiquinha. Então todo mundo coloca o cabelo atrás da orelha, abre o olho de coruja, fecha a boquinha, aumenta o volume da TV que a história vai começar. Mas qual história será hoje? Vamos descobrir? Todo mundo faz a musiquinha do suspense. Tan, 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 tan. História. Ops! O nome da história de hoje é O Patinho Feio, reescrito pela editora Moderna. Vocês já conhecem essa história? Então, vamos ver se vocês conhecem essa versão da história. Começou? Não, ainda não começou. Começou? Sim! Era um maravilhoso dia de verão numa região de lagos. Em meio a altas folhagens, uma pata fez seu ninho e se pôs a chocar os ovos. Ela estava muito ansiosa para ver seus filhotes. Como demoravam a nascer, pensava ela. Finalmente, o primeiro rompeu a casca do ovo e, piando alegremente, pôde ver a luz do dia. Em seguida, outro ovo se rompeu, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Mamãe Pata estava muito feliz com seus patinhos, todos amarelinhos, um mais lindo que o outro. Olha só, que lindinhos! Desejava ir para o lago vê-los nadar, mas ainda faltava romper-se o último ovo, o maior de todos. Talvez por isso precisasse de mais tempo. Mamãe Pata esperou, esperou e... Crec! Quebrou o último ovo. No dia seguinte, ouviu o primeiro crec, e o segundo crec, e o terceiro crec, crec, crec. Ficaram todos surpresos quando viram desapontando do ovo um pato grande, cinza, desajeitado e cruzes, como parecia feio. Mamãe Pata estranhou, ele não se parecia em nada com os outros filhotes. Não quis mais pensar nisso e foi para o lago. Que beleza, todos os patinhos nadando, e aquele cinza nadava tão bem. Toda orgulhosa, Mamãe Pata foi apresentar a nova família a seus amigos. Recomendou aos filhotes que fossem educados, que fizessem quack para os animais mais velhos e que não brigassem com os mais novos. Assim os patinhos fizeram. Os amigos cumprimentaram alegremente a família, ficaram encantados com a boa educação dos patinhos e elogiaram a beleza.
Epa! Tinham de admitir que um deles era muito grandalhão e como parecia feio. Dona Pata que os desculpasse, mas aquele não podia ser filho dela, era tão diferente dos outros. Dona Pata insistia que ele era apenas diferente. Com o tempo, talvez não o achassem tão feio. Nossa, que maldade, não é, gente? Não tardou para que todos o chamassem de Patinho Feio. Os irmãos não queriam saber dele, os pintinhos se assustavam com a sua aparência e até o peru, que não era nenhum modelo de beleza, não o queria por perto. Então, Patinho Feio foi ficando triste e muito solitário, levava bicada de todos os lados por onde passava, só encontrava desprezo, coitadinho, gente. Cansado daquela situação, decidiu fugir dali e procurar sossego em outro lugar. Voou por campos e colinas, atravessou bosques, ficou exausto, não conseguia mais seguir em frente. Então, parou em um campo verde e aconchegante para descansar as asinhas. Uns gansos selvagens apareceram e a recepção não foi nada simpática. "Que coisinha mais feia", disseram, mas parece precisar de ajuda. Os gansos o convidaram a voar para outras regiões. Nesse momento, ouviram-se tiros. Eram caçadores que estavam à espreita querendo caçar gansos. E foi tanto tiro, tanta perseguição. Desesperado, o Patinho Feio se escondeu como pôde. Depois de um tempo, o silêncio. Os caçadores tinham ido embora. Enquanto pensava qual rumo tomar, viu um bando de aves voando com tanta elegância que ficou admirado. Gostaria de ser como elas, se ele pudesse, se não fosse tão diferente. Aquelas aves eram cisnes que seguiam para outra região, fugindo do inverno que se aproximava. E o inverno chegou, acinzentando a paisagem. Patinho Feio temia que o frio intenso o matasse. Em busca de abrigo, encontrou uma cabana para se esconder. Ali vivia uma velha, uma galinha e um gato. Os dois animais eram muito presunçosos e arrogantes. Eles se achavam os melhores do mundo, os mais sábios e inteligentes, e humilharam o patinho de todas as formas. Meu Deus, quanto sofrimento que o patinho passou, não foi, gente? Não suportando mais, Patinho Feio decidiu ir embora, arriscando-se no gélido inverno, mais uma vez sozinho. Que triste destino dele! Quase morreu preso ao gelo que se formou num lago onde dormia. Não fosse a generosidade de um camponês e sua esposa, o pior poderia ter acontecido. Pensou que agora seu destino seria outro, pois encontrara pessoas muito caridosas. No entanto, o Patinho era meio desengonçado e aprontou a maior confusão. Tropeçou nas panelas, derrubou o leite. Os filhos do casal riam do desespero dele, zombaram tanto do pobre coitado que o Patinho Feio se despediu gentilmente e partiu. Para onde será que ele vai agora? Enfrentou com coragem os últimos dias de inverno, até que finalmente pôde ver os primeiros raios de sol da primavera e os primeiros brotos de relva e as águas dos lagos e aquelas lindas aves que ele vira voando graciosamente no final do verão. Elas eram tão belas, estavam bem ali no lago à sua frente. Patinho Feio, num impulso de felicidade e admiração, entrou no lago e nadou ao encontro dos cisnes. Ó céus, o que ele estava fazendo? Mais uma vez zombariam dele e talvez o machucassem. Então deteve-se. De repente, viu sua imagem refletida na água. Como havia mudado, não podia ser real. Os cisnes então se aproximaram e deram-lhe as boas-vindas, porque afinal o Patinho Feio se revelaram um lindo e majestoso cisne. E então, gostaram da história de hoje? Então, palmas para a história. Muito legal a reviravolta de toda a história, não é? É importante lembrarmos sempre que a aparência não vale nada. O que importa é o que a pessoa carrega em seu coração, certo? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje?
Hoje faremos a revisão do gênero textual reportagem. Então, vocês já estudaram bastante esse gênero, já está com 2 semanas que falamos sobre eles e vamos relembrar um pouco mais sobre suas características, combinado? Então, o gênero textual reportagem, ele é um gênero textual jornalístico não literário, que ele é vinculado nos meios de comunicação. Vocês lembram quais os meios de comunicação? Vamos lá? Muito bem. O rádio, o que mais? A televisão, isso mesmo. O que mais? As revistas, os jornais, a internet. Perfeito. Então vamos relembrar um pouco mais de suas características. Ele possui o objetivo de informar e criar uma opinião, ou seja, ao mesmo tempo que a reportagem ela transmite uma informação, ela busca criar uma opinião no leitor. Então, ela é uma importante ferramenta de criação de opinião no público, certo? É expositiva e informativa. Então, ao mesmo tempo que ela expõe informações sobre um determinado tema, um determinado assunto, ela informa o leitor sobre ele. Descritiva e narrativa, pois descreve ações dentro de um tempo, com espaço e com personagens envolvidos. E é um texto opinativo, pois ele emite um juízo de valor de quem o escreveu. Quem é que escreve uma reportagem? Vamos lá? Isso mesmo, um repórter. Então, o repórter é a pessoa responsável por criar reportagem, apresentando suas opiniões sobre temáticas que são interessantes para a sociedade, certo? Então, são textos escritos em primeira e terceira pessoa, como a tia já falou, são textos que informam, mas que também apresentam um juízo de valor, uma opinião. Presença de títulos, como já estudamos, a reportagem, assim como a notícia, possui 2 títulos, que é o título principal, que chamamos de manchete, que ele é um recorte do assunto que será tratado dentro da notícia, e um título auxiliar, que ele é um pouco maior e ele vem para auxiliar no entendimento do título principal, certo? Então, ele faz também um breve resumo sobre o que será abordado dentro da notícia. Foco em temas sociais, políticos e econômicos, que são temas esses voltados ao interesse da sociedade. Linguagem simples, clara e dinâmica para chegar de forma clara, direta e objetiva ao público, tá? Sem muitos rodeios, para a pessoa entender tudo direitinho. Discurso direto ou indireto, que já estudamos também, que o autor ele pode tanto colocar a fala do personagem em um discurso direto, ou ele falar com suas próprias palavras a fala do personagem, da pessoa que foi entrevistada, que participou daquela reportagem, certo? Objetividade e subjetividade, então é um texto tanto que ele apresenta, ele expõe informações, como ele também apresenta um juízo de valor sobre aquelas informações. Linguagem formal. Textos assinados pelo autor, como já estudamos também, é outra diferença que a reportagem apresenta da notícia que já estudamos. Que a notícia ela não é assinada pelo autor, já a reportagem ela é assinada pelo autor, que no caso é o repórter, que é o responsável por apresentar essas informações ao público, certo? Então, a estrutura da reportagem, ela é similar à da notícia, só que são textos maiores e com estrutura textual menos rígida do que uma notícia. Então, nessa estrutura vão aparecer o quê? Depoimentos, entrevistas, interpretações e opiniões do autor, análise de dados e pesquisas, dentre outras, certo? Então, como já vimos, a reportagem ela possui títulos, que são 2 títulos, um título principal, que chamamos de manchete, e um título auxiliar, que ele é um pouco maior e vem para auxiliar no entendimento do título principal, então ele é um recorte do assunto do texto.
Na lead, na linguagem jornalística, a lead corresponde ao primeiro parágrafo da reportagem, ok? Então, nessa lead, ela irá responder perguntas como o que, como, onde, quando, por quê, com quem aconteceu. Então, esse primeiro parágrafo é um recurso muito importante dentro da reportagem, pois ela vai resumir bem o que vai acontecer, o que vai aparecer na notícia. Então, ela é importante, pois ela tem a função de prender, de chamar a atenção do leitor para a leitura da mesma, para a leitura da reportagem, quer dizer, tá, gente? E o corpo do texto, que o corpo do texto irá apresentar descrições mais detalhadas sobre a reportagem, tá? Então, a estrutura, como já vimos da reportagem, ela é bem similar à notícia. As diferenças residem no sentido de que a reportagem é um texto mais opinativo, com temas de interesse da sociedade, já a notícia é um texto inteiramente informativo, com temas mais atuais e urgentes, tá? Então, vamos ver aqui o roteiro da reportagem. Irá responder perguntas como o que, quem, como, quando, onde e por quê, tá? Então, o que é o fato que ocorreu, quem são os personagens que estão envolvidos, como se desenrolou aquele acontecimento, quando é o tempo, onde, o lugar e por quê, o motivo daquele fato ter ocorrido, certo? Então, vamos ver aqui o exemplo 1. É possível fazer uma poupança de vida. Cardiologista do Hospital Albert Einstein afirma que é possível mudar hábitos para planejar um futuro mais saudável e evitar várias doenças. Como diz o dito popular, quem poupa tem, seja juntando moedinhas ou investindo quantias mais poupudas em aplicações de fundo fixo, o importante é pensar no futuro. Transportar essa prática para a saúde pode parecer uma ideia absurda, mas na verdade faz sentido. É o que garante o cardiologista Marcelo Katz, da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, em São Paulo. O médico aponta que uma mudança de comportamento hoje é capaz de prevenir uma série de doenças no futuro. Comer melhor, fazer exercícios, parar de fumar, diminuir o estresse, são alguns dos hábitos que reduzem as chances de sofrer com doenças cardiovasculares e até afastar o câncer. Criar resoluções de fim de ano com promessas mirabolantes ou planejar que no próximo verão estará apto para expor o corpo nas areias do litoral brasileiro não ajudam. Prevenir é melhor do que tratar. As pessoas precisam medir como enfrentar as barreiras para melhorar a qualidade de vida para usufruir dos benefícios, garante o especialista. Desafio maior na proposta para o novo estilo de vida é enfrentar o estresse. Inegavelmente, este é o problema que depende de uma mudança mais delicada. Mesmo que um indivíduo decida trocar a vida em um grande centro urbano para uma realidade mais pacata, as preocupações e problemas ainda existirão. O fundamental é aprender a lidar com as questões, seja com atividade física, tratamento psicológico ou meditação. As diferentes formas de meditação têm um fator muito positivo na melhora de ansiedade e depressão. Adotar um método depende de cada um. Hoje há uma série de aplicativos de celular que ensinam a praticar a meditação. É um exercício, deve-se tentar sempre. O corpo gosta da repetição e se acostuma, mas não é possível negligenciar o estresse, aponta Katz. O suporte social é uma questão fundamental para alcançar o objetivo de poupar saúde. Muitas vezes é preciso conversar em família para mudar os hábitos e as melhorias acabam chegando a todos. É como a máscara de oxigênio que cai no avião despressurizado. Primeiro a pessoa precisa usar em si mesma para depois ajudar o outro, compara. De olho no futuro, pequenos ganhos são mais valiosos que escolhas radicais. Se a pessoa faz 0 de atividade física hoje e começa a praticar um pouquinho, é muito mais do que ela realizava no passado. No dia a dia do consultório, vejo que a melhor forma de mudar
é perceber onde cada pessoa está disposta a ceder. Às vezes é fazendo exercícios, em outras comendo melhor, e acaba que uma mudança vem junto com a outra. Quando se planeja fazer algo muito grande, radical, as pessoas acabam desistindo, explica o cardiologista. Segundo ele, as pessoas tendem a achar que o estado do organismo é uns aos 20, 30, 40, sem interligação entre as décadas vividas. Em meio a tantas tarefas e problemas do cotidiano, a saúde acaba negligenciada. As perdas do que se deixa de fazer são imediatas, apesar de os piores resultados demorarem a aparecer. As pessoas tendem a se cuidar quando algo acontece no entorno. O autocuidado fica em quarto, quinto, sexto lugar na lista de prioridades. Que bom seria se tivéssemos no nosso mindset um olhar para nós mesmos de que precisamos nos priorizar. Convida Katz. E por que não começar hoje? Não deixe para 2019. Pedro Moraes para o jornal Folha de Londrina, em 29 de dezembro de 2018. Então, como vimos essa reportagem, ela fala da importância do autocuidado, não é? Seja ele com alimentação, exercício físico, meditação, ele fala sobre essa importância de se cuidar. Então, é um tema de interesse da sociedade? Sim, certo? Então, aqui vemos algumas das características da reportagem. Quem foi que participou dessa reportagem? Foi o Dr. Katz, não foi? Muito bem. Onde? Aqui fala que foi em Londrina, tá? E quando? 29 de dezembro de 2018. Então, todo mundo entendeu direitinho as características da reportagem? Então, vamos dar continuidade. Agora, vamos estudar, revisar o que é fato e o que é opinião. Fato é diferente de opinião. Fato é o que é real, certo? Opinião é o que você pensa sobre o fato. Então, o fato é o que você sabe e a opinião é o que você pensa sobre o que você sabe. Claro que a opinião, ela nunca vai ser mais importante do que o fato, pois a opinião, cada um tem a sua e o fato é o que é real. Então, eu quero ver se vocês entenderam direitinho essa diferença entre fato e opinião, certo? Então, vamos lá? Fato ou opinião? As afirmações a seguir contêm fato e opinião. Separe cada uma delas no quadro abaixo. Então, todo mundo prestando atenção direitinho que eu quero ver vocês acertando tudo. Lucas é alto, deve, portanto, jogar basquete. Então, essa parte, Lucas é alto, ele é fato ou é opinião? Vamos lá? Muito bem, Lucas é alto, é um fato. Isso é inquestionável, ninguém vai poder questionar isso. Agora, deve, portanto, jogar basquete é uma opinião pessoal da pessoa devido ela considerar Lucas alto. Entenderam? Então, vamos para o próximo exemplo. Carlos é um excelente professor. Ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. Dentro dessa frase, o que é fato e o que é opinião? Vamos lá? Muito bem, o fato é que ele estudou na Universidade Federal de São Carlos e a opinião, Carlos é um excelente professor. Então, ele ter estudado na Universidade Federal de São Carlos é um fato, ninguém vai poder mudar isso. Mas que ele é um excelente professor é uma opinião, que cada um tem a sua, certo? Marcelo não tem muita responsabilidade, são 9 horas e ele não apareceu. O que é fato e o que é opinião? Então, o fato é que são 9 horas e ele não apareceu. E o que é opinião? Marcelo não tem muita responsabilidade, certo? Próximo, sinto às vezes dor de cabeça, pode ser cansaço. Então, o que é fato e o que é opinião? Vamos lá? Muito bem, sinto às vezes dor de cabeça e opinião pode ser o cansaço. E por último, o livro é interessante, apresenta relatos de meninos de rua. Então, dentro dessa frase, o que é fato? Vamos lá? Apresenta relatos de meninos de rua é um fato, ninguém irá poder questionar isso. E opinião, o livro é interessante, que é uma impressão sobre o fato. Ok? Então, todo mundo entendeu direitinho essa diferença entre fato e opinião?
Perfeito, vocês estão maravilhosos. Então, hoje também iremos revisar o sentido de palavras, tá? Então, a palavra ela pode estar no seu sentido real, que chamamos de denotativo, o uso das palavras com o seu sentido usual, convencional, original. Ou no seu sentido figurado, que chamamos de conotativo, uso da palavra com significado novo, diferente do original, criado de acordo com o contexto. Então vamos ver aqui um exemplo. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Então, essa expressão que foi utilizada nesse primeiro quadrinho, 800 cabeças de gado, ele quis dizer que ele tinha 800 animais, não é? No caso aqui poderia ser bois, vacas e tudo. E já o Chico Bento, ele entendeu que era só as cabeças, por isso que ele falou que o pai dele tinha só um, mas ele estava inteirinho. Então, aqui o Chico Bento, ele usou essa palavra no seu sentido real. Já o coleguinha dele lá no primeiro quadrinho usou no seu sentido figurado, no seu sentido conotativo, certo? Vamos ver aqui o próximo exemplo. Eu odeio esses pneus. E o próximo, eu adoro esses pneus. Então aqui na primeira frase, pneus, foi usado no seu sentido real ou no seu sentido figurado? Eu odeio esses pneus. Muito bem, foi usado no seu sentido figurado. Pneus aqui, ela se referiu a uma gordurinha a mais que ela tinha aqui na cintura, não é? Já o segundo, eu adoro esses pneus. Então, pneus aqui foi usado no sentido real da palavra, que era o mosquito da dengue que adora um pneu, não é? Então, inclusive, daqui uns meses já vai estar chegando o inverno novamente, temos que estar atentos a esse mosquitinho. Próximo exemplo. Passa o dia todo trabalhando e você não levanta um dedo. E o Ragá levantou o dedinho dele. Então, será que ela falou levantar o dedo, era para ele levantar o dedo dele? Não, ela usou no sentido figurado. Ela quis dizer que ele não ajudava ela em seus serviços domésticos. E já o Ragá entendeu no seu sentido real, por isso que ele levantou o dedinho dele, certo? Então, próximo exemplo. Isaías, quebra um galho para mim? Claro, que bom, preciso o quê? Clac! Então, lá no primeiro quadrinho, quando o mocinho de gravata falou quebra um galho para mim, ele utilizou essa expressão quebrar um galho, no seu sentido real ou no seu sentido figurado? Muito bem, no sentido figurado, ele queria que o amigo fizesse um favor para ele. Já o amigo entendeu no seu sentido real, pegou o galinho e quebrou. Certo? Então vamos ver se vocês entenderam direitinho. Veja se as palavras foram utilizadas no sentido real ou figurado. Letra A. O pavão é um arco-íris de plumas, Rubem Braga. Então essa palavra arco-íris foi utilizada no seu sentido real ou no seu sentido figurado? Será que o pavão é um arco-íris, daqueles que a gente vê lá no céu? Não, foi utilizado no seu sentido figurado. Ele quis dizer que o pavão era bem colorido, bem bonito. Letra B. Venha ver o arco-íris. A palavra arco-íris foi utilizada no seu sentido real ou no seu sentido figurado? Seu sentido real, muito bem. Letra C. Me deixe, sim, meu grão de amor, de Marisa Monte e Carlos Brown. Então, será que existe um grão de amor que eu possa pegar? Então, aqui essa palavra grão foi utilizada no seu sentido figurado, tá? Uma linguagem poética, bonita. E letra D, é necessário incluir grãos em uma alimentação balanceada. Já nessa letra aqui, a palavra grãos foi utilizada no seu sentido real, relacionada à comida, à alimentação, certo? Então, todo mundo entendeu direitinho essa parte? Muito bem. Então, agora todo mundo vai preparar os seus materiais, deixar tudo bonitinho em cima da mesa, ir ao banheiro, beber uma água, que a gente se encontra daqui a pouco para resolvermos a nossa atividade juntinhos, combinado? Então, não saiam daí, que eu espero vocês já já. Então, até lá!
já estamos aqui de volta para o nosso momento da atividade. Todo mundo preparado, com seu material em cima da mesa e atento? Então aumentem o volume da TV para escutar direitinho as questões e ajudar-te a resolver cada uma delas, combinado? Conto com a participação de cada um de vocês. Quero ver quem é o menino que está mais sabido, que está mais esperto, que vai responder tudo direitinho. Então vamos lá? Então vamos para a hora da nossa atividade. Vamos lá. Associação Ponto Cultural, mais de 2 décadas de trabalhos sociais. Espaço oferece atividades culturais, esportivas e de reforço escolar. Inconformado com a situação de vulnerabilidade social de muitas crianças que residem em comunidades da nossa Regional Oeste, a pedagoga Patrícia Coimbra criou em agosto de 1998 a Associação Ponto Cultural. O objetivo era reduzir o número de crianças expostas a diversos riscos sociais, especialmente o contato com as drogas. Elas participam de oficinas de esporte, dança, música e ainda recebem acompanhamento escolar. Quase 22 anos depois, a associação se orgulha em ter feito a diferença na vida de quase 2.000 crianças. Os trabalhos da Associação Ponto Cultural acontecem em 2 locais, no Salão da Capela Nossa Senhora do Rosário, no bairro Jardim América, e nas quadras de futebol Society do Espaço W11, no vizinho Estoril. Este segundo, inclusive, uma parceria que existe desde o ano de 2003 e considerada uma de suas maiores conquistas. Para essas crianças terem a oportunidade de jogar futebol em um local como o Espaço W11 é algo simplesmente fora da realidade. Estar aqui para muitas delas significa ter dignidade, diz Patrícia, que ainda se emociona ao falar sobre o assunto. Em 2019, a associação atendeu 45 crianças. No passado, o número já chegou a 180, contudo, as dificuldades financeiras não permitem mais esse atendimento. Para este ano, as atividades começam em março. A expectativa é a manutenção dessas 45 crianças e, quem sabe, a ampliação para 60. É muito difícil, vivemos de verbas da lei cultural, de pessoas e empresas. O dinheiro mal dá para custear os profissionais, tanto que buscamos incessantemente voluntários que possam suprir a demanda. A Associação Ponto Cultural se orgulha por ter contribuído para o sucesso de alguns jovens. De acordo com a fundadora, das atividades já saíram jogadores e professoras de balé. Ver o sucesso desses atendidos é o que nos motiva a continuar. Sei que não são 100%, mas garanto que 80% das crianças que passaram pela gente tiveram um futuro diferente do que as esperavam. Então aqui temos uma foto bem bonitinha da Fundar. A Ponto Cultural é um dos maiores orgulhos da vida de Patrícia. Certo? Então todo mundo prestou atenção na leitura do texto, nas informações contidas nele? Então vamos para a análise do mesmo, ok? Então, questão 1. Que tipo de texto é esse? Letra A. Ele é uma receita? Será? Vamos lembrar das características da receita. Possui um título, os ingredientes, o modo de preparo? Não. Então, não é uma receita. Ele é uma fábula que possui animais que falam? O que mais? Uma moral? Também não. Ele é uma notícia, que é algo mais urgente, é um acontecimento geralmente que ocorre no dia. Também não. Ele é uma reportagem, certo? Que apresentam informações, assim como opiniões, ok? Muito bem. Então, é um tema também de interesse da sociedade, não é um tema atual, certo? Perfeito. Questão 2. Qual o objetivo principal da reportagem? Então, vimos que a reportagem, ela possui 2 objetivos, só que um se sobressai ao outro, um ainda é mais fundamental do que o outro. Então, letra A, o objetivo é informar? Acho que sim, né? Mas vamos ler as outras alternativas. É entreter?
É convencer ou é instruir? Então, apesar de uma reportagem ela apresentar informações e uma opinião do autor tentando convencer também o leitor, o objetivo principal dele, o primeiro, é informar, certo? Então, ele informa o leitor para que o leitor tenha conhecimento daqueles fatos e assim crie também sua opinião sobre ele. Então, informar. Muito bem. Questão 3. Qual o objetivo do projeto Ponto Cultural? Vocês prestaram atenção? Com qual intuito ele foi criado? Vamos lá? Muito bem. Reduzir o número de crianças expostas a diversos riscos sociais, especialmente o contato com as drogas. Questão 4. Quais os serviços oferecidos às crianças pelo projeto? Quero ver quem foi que prestou atenção nesse momento da leitura da tia. Então, vamos lá? Pode falar mais alto, quero ouvir. Perfeito! Oficinas de esportes, dança, música e acompanhamento escolar. Questão 5. Em quais locais os trabalhos da Associação Ponto Cultural acontecem? Então, o local. Vocês visualizaram bem essa informação? Então, vamos lá. Em 2 locais, no Salão da Capela Nossa Senhora do Rosário, no bairro Jardim América, e nas quadras de futebol society do Espaço W11, no vizinho Estoril. Certo? Questão 6. Quem foi a idealizadora do projeto? Quem foi que criou esse projeto? Quem foi que realizou, sonhou e realizou esse projeto? Vamos lá? A tia falou durante a leitura. Quero ver quem estava atento ou atenta. Então, muito bem, foi a Patrícia Coimbra. Gostei de ver, tem muita gente prestando atenção. Questão 7. Qual fato foi responsável pela diminuição no número de atendimentos das crianças? O que foi que ocorreu para esse atendimento ser reduzido com o passar do tempo? Vamos lá? Dificuldades financeiras. Então, vimos que antes eles atendiam mais crianças e depois esse atendimento foi sendo reduzido. Questão 8. Leia o trecho do texto. É muito difícil, vivemos de verbas da lei cultural e de doações de pessoas e empresas. O dinheiro mal dá para custear os profissionais, tanto que buscamos incessantemente voluntários que possam suprir a demanda. Então, explique o motivo do uso das aspas. Por que foi utilizada as aspas dentro do texto? Vamos lá? É um discurso direto, que a gente pode usar aspas, pode usar travessão. Muito bem, para indicarem uma fala, que no caso era a fala de quem que estava sendo entrevistada dentro dessa reportagem? Isso mesmo, era a fala da Patrícia Coimbra, certo? Então aqui o autor utilizou um discurso direto, colocando diretamente a fala do personagem, certo? Então por isso que ele utilizou as aspas. Questão 9. No trecho, inconformada com a situação de vulnerabilidade social de muitas crianças que residem em comunidades da nossa regional oeste, a pedagoga Patrícia Coimbra criou em agosto de 1998 a Associação Ponto Cultural. Então, a palavra inconformada tem o mesmo sentido de... Gente, atenção! Qual dessas palavrinhas que eu posso trocar pela palavra inconformada sem perder o sentido da frase? Então, letra A, conformada, será que a pessoa ela estava feliz? Também acho que não. Letra B, satisfeita, será que ela estava contente com a situação de vulnerabilidade das crianças? Também não. Insistente, também não. Então, resposta correta, insatisfeita, sim. Uma pessoa que está insatisfeita é uma pessoa que não está satisfeita. Então, é uma pessoa inconformada. Então, resposta correta, letra
D, muito bem. Então, se eu colocasse insatisfeita com a situação de vulnerabilidade social de muitas crianças que residem em comunidades da nossa regional oeste, a pedagoga Patrícia Coimbra criou, em agosto de 1998, a Associação Ponto Cultural. Então, a frase continuaria com o seu mesmo sentido, certo? Questão 10. Na frase, tanto que buscamos incessantemente voluntários que possam suprir a demanda, escreva uma palavra que possa substituir a expressão destacada. Então, vamos pensar num sinônimo para suprir. Uma palavrinha que, se eu trocar pela palavra suprir, a frase continuará com o mesmo sentido. Então, atender. Se eu colocasse tanto que buscamos incessantemente voluntários que possam atender a demanda, a frase continuaria com o mesmo sentido, certo? Então, são palavras que são sinônimos. Gostei de ver, então vamos dar continuidade. Próximo texto. Palavra indígena. A história da tribo Supucaí, que traduziu para o idioma guarani os artefatos da era da computação, que ganharam importância em sua vida, como o mouse, que eles chamam de Angojá, e o Windows, que eles chamam de Ovetã. Quando a internet chegou àquela comunidade, que abriga em torno de 400 guaranis há 4 anos, por meio de um projeto do Comitê para a Democratização da Informática, CDI, em parceria com a ONG Rede Povos da Floresta e com antena cedida pela Starone da Embratel, Poti e sua aldeia logo vislumbraram as possibilidades de comunicação que a web traz. Ele conta que usam a rede, por enquanto, somente para preparação e envio de documentos, mas perceberam que ela pode ajudar na preservação da cultura indígena. A apropriação da rede se deu de forma gradual, mas os guaranis já incorporaram a novidade tecnológica ao seu estilo de vida. A importância da internet, da computação para eles, está expressa num caso de rara incorporação, a do vocabulário. Um dia o cacique da aldeia Sapucaí me ligou. A gente não está querendo chamar computador de computador. Sugeri a eles que criassem uma palavra em guarani e criaram a Yuirurive, caixa para acumular a língua. Nós brancos usamos mouse, Windows e outros termos que eles começaram a adaptar para o idioma deles, como Angojá, rato e Ovetã, janela, conta. Então, Rodrigo Bagil. Certo? Muito interessante essa reportagem, não é? Então, vamos dar continuidade à análise do texto. Questão 11. Aponte as principais características do gênero textual reportagem. Quero ver quem foi que prestou atenção direitinho na explicação sobre esse gênero. Então, vamos lá? Quais são as características do gênero textual reportagem? As principais? Muito bem, esse tipo de texto tem como por objetivo principal informar. Possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Pode ser um texto descritivo e narrativo e é um texto opinativo que apresenta a opinião, o juízo de valor de quem o escreveu, certo? Muito bem. Questão 12. Quais os suportes em que as reportagens aparecem geralmente? Onde encontramos reportagens? Vamos lá? A tia falou hoje novamente, então quero ver quem foi que prestou atenção direitinho. Isso mesmo, em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, dentre outros. Próxima questão. Questão 13. Qual a principal diferença entre os gêneros textuais reportagem e notícia? Hoje também a tia destacou algumas diferenças, então vamos lá? Isso mesmo. Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de texto, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Dentre outras diferenças, também encontramos a assinatura, que a notícia ela não vem assinada, já a reportagem ela vem assinada com o nome do repórter, certo? E já a reportagem ela tem tanto esse teor informativo quanto opinativo, de juízo de valor de quem a escreveu, certo?
Então, todo mundo entendeu direito essa diferença? A notícia também ela é mais urgente, ela fala de temas mais atuais, enquanto a reportagem ela se propõe a falar sobre temas de interesse da sociedade. Belezinha? Tudo ok? Então, vamos continuar. Questão 14. Qual o tema do texto? O que fala esse texto? O que ele aborda? Vamos lá? Ah, parabéns para vocês! Trata da chegada da internet na tribo de Supucaí, certo? Um tema bastante interessante, por sinal, não é? Questão 15. Qual a importância da chegada da internet para os guaranis? Segundo eles, o que eles consideraram importante? Para eles, tem sido uma importante ferramenta de incorporação do vocabulário, preservando assim a cultura indígena. Vocês viram que eles já deram até nomes próprios da cultura deles para os recursos trazidos pela internet, como o mouse, o Windows. Muito bem. 16. Observe o trecho. Poti e sua aldeia logo vislumbraram as possibilidades de comunicação que a web traz. A palavra destacada tem o mesmo sentido de o que é vislumbrar? Letra A. Preparar? Letra B. Enxergar? Letra C. Admirar? Ou letra D. Concordar? Então vamos lá? Vou deixar vocês responderem. Quem acha que é a letra A, levanta a mão. Quem acha que é a letra B, levanta a mão. Quem acha que é a letra C, levanta a mão. E quem acha que é a letra D, levanta a mão. Então, vamos lá? 1, 2, 3 e... Acertou quem falou enxergar. A maioria, né? Parabéns para vocês. Então, se eu colocasse a palavra enxergar no lugar de vislumbrar, a frase continuaria com o seu mesmo sentido. Então, Poti e sua aldeia logo enxergaram as possibilidades de comunicação que a web traz. Perfeito! Questão 17. Assinale a opção em que as frases apresentam palavras no sentido figurado. Então, vamos lá. Opção 1. As ovelhas são animais inteligentes. Essa frase está em seu sentido real ou figurado? Está no sentido real, então já não coloca essa. Próxima. Próxima opção, a segunda. Eu sou o Senhor, ovelha desgarrada. Então, essa frase foi empregada em seu sentido real ou no seu sentido figurado? Vamos lá? Muito bem, no seu sentido figurado. A pessoa quis dizer que não pertence àquele lugar, por isso ela é uma ovelha desgarrada. Então já segura aí a segunda alternativa. Terceiro, meu avô fez uma cirurgia no coração. Então essa frase foi empregada no sentido real ou no sentido figurado? Muito bem, foi empregado no sentido real. É normal uma pessoa hoje em dia fazer uma cirurgia no coração. E 4, ele mora no coração da Amazônia. Então, essa frase foi empregada no sentido real ou no sentido figurado? Muito bem, foi empregada no sentido figurado. A pessoa quis dizer que a outra morava lá no centro, lá da Amazônia, ok? Então, quais são as opções que ficaram com o sentido figurado? Quero ver quem foi que prestou atenção. Vamos lá? Letra B, opções 2 e a opção 4. Perfeito. Questão 18. Marque a alternativa que apresenta um sentido figurado no emprego das palavras. Vamos lá. Quero ver quem é que está fera nisso. Letra A. Seus olhos estavam lacrimejando. Então, essa frase foi empregada no sentido real ou no figurado? Está no seu sentido real, não é? Letra B. Furou os olhos do tempo. Será que a pessoa pegou o tempo e colocou o dedo no olho dele? Não, não é? Não tem como. Então, essa frase ela foi empregada no sentido figurado. Mas vamos ler as outras alternativas. Letra C. Esqueci as chaves do carro. Ah, essa frase também está no seu sentido real. Letra D. As pessoas são boas por natureza. Também está em seu sentido real. E letra E. O Instituto Butantan possui várias cobras. Então, essa frase também está no seu sentido real. Então, a resposta correta, 18, letra B. Muito bem. Próxima, 19. Marque a opção que não apresenta palavras empregadas no sentido figurado. Letra A. Meu coração... Ah, presta atenção. Dessa vez são palavras que não estão no sentido figurado.
Meu coração tropical está coberto de neve. Então, será que essa frase está no seu sentido real? Não. Quando a pessoa fala que seu coração tropical, a gente imagina que seja uma pessoa feliz, uma pessoa iluminada, e está coberto de neve, imaginamos que ela esteja passando por algum momento de tristeza, não é? Então, essa frase está no seu sentido figurado. B. Nas tuas mãos trazia o mundo. Será que a pessoa pegou o mundo e colocou nas mãos? Não tem como. Então, essa frase também está no seu sentido figurado. Letra C. Cuidado, as paredes têm ouvidos. Será que tem uma parede bem aqui com o ouvido me escutando? Não, não é? Essa frase é utilizada quando falamos para ter cuidado com o que falamos para outras pessoas não ouvirem. Letra D. Então, essa também está no seu sentido figurado. Sinto que o tempo passa sua mão sobre minha cabeça. Que poético, não é? Então, não está no sentido real, está no sentido figurado. A pessoa pode ter utilizado essa frase para dizer que o tempo passa a mão na cabeça. A pessoa está sentindo que está ficando velha. Ou então o tempo está ajudando ela em alguma coisa. Então, não está no seu sentido real, está no seu sentido figurado. Letra E. Pensa que não vi você olhando a foto? Ah, então essa é a resposta, porque essa frase está empregada em seu sentido real. Então, letra correta, letra E. Maravilha. Gostei de ver. Então, agora vamos ver se vocês entenderam direitinho a diferença entre fato e opinião. Existem muitos países no mundo. Isso é fato ou é opinião? Muito bem, é fato, é algo relacionado à realidade. Alguns animais vivem na água. Então, isso é fato ou é opinião? Muito bem, é fato. Marrom é uma cor feia. E aí? E então, essa frase demonstra um fato ou uma opinião? Isso mesmo, é uma opinião. Tem gente que pode gostar, tem gente que pode não gostar da cor marrom. Então, é uma opinião, não é um fato. A rosa é mais bonita que o cravo. Então, essa frase demonstra um fato ou uma opinião? Vamos lá? Isso mesmo, uma opinião. Moramos no Brasil. Então, isso é fato ou é opinião? É um fato, ninguém vai poder contestar isso, certo? E o melhor esporte é a natação. Isso é fato ou é opinião? Muito bem, é uma opinião, é uma impressão da pessoa sobre aquilo que é um fato, ok? Então, todo mundo entendeu direitinho a diferença entre fato e opinião? Muito bem. Então, agora vamos para a explicação da atividade para casa. Na atividade de casa de hoje, vocês irão precisar do livro Apps, o livro C e o livro Para Ler e Reler. No livro Apps, vocês irão responder a página 85, questões 3 a 5. No livro C, a página 57, questão 8. E no livro Para Ler e Reler, leitura do texto da página 110. Então, vamos lá? Iniciando pela parte do livro Apps, questão 3. Em sua opinião, por que são apresentados tantos números na reportagem? Converse com seus colegas. Questão 4. Assinale a alternativa que melhor explica a linguagem utilizada na reportagem. Então, vamos ver a primeira opção. É uma linguagem informal, como em uma conversa? O que vocês acham? Já não vai dar dica, tá? Quero ver quem estava prestando atenção na aula. É uma linguagem poética, com ritmo e jogos de palavras? Será? Ou é uma linguagem clara, com dados objetivos? Então, serão vocês que irão responderem. Questão 5. O infográfico da reportagem ajudou você a entender melhor o assunto? Por quê? Também é uma resposta que vocês irão fazer com base nos nossos estudos. Passando para a parte do livro C, vocês irão responder a parte lá do ao pé da letra. Questão 8. O que quer dizer bater as botas, bater papo, bater o pé, bater ponto, bater boca, bater bola, bater pernas e bater as asas? Então, vocês vão pesquisarem o significado dessas expressões e colocarem os seus significados na frente de cada uma delas, combinado? E agora a parte do Para Ler e Reler, página 110, leitura observando a quantidade de palavras. O nome do texto de hoje
dessa semana, aliás, é defesas curiosas. Certos animais e vegetais possuem maneiras curiosas para se defender. Eles se defendem para escapar dos seus inimigos. O gambá e o percevejo exalam mau cheiro. O mau cheiro afasta os seus inimigos. O ouriço do mar tem espinhos em volta do corpo. Os espinhos protegem o ouriço do mar de seus inimigos. O polvo solta uma tinta que escurece a água. A escuridão da água facilita a fuga do polvo. O cacto também tem espinhos protetores. As folhas do cóquico são venenosas. Certos animais não se alimentam delas. As flores do açafrão se parecem com as flores do cóquico. Por causa dessa semelhança, o açafrão fica protegido também. Então, vocês vão fazer a leitura observando quantas palavras vocês conseguem ler em apenas 1 minuto. Então, vocês já devem saber como fazer isso, mas a tia vai explicar. Com a ajuda de um responsável, a leitura deverá ser realizada em apenas 1 minuto. O adulto deverá colocar o cronômetro do celular para contabilizar o tempo. Aperta o botão de iniciar a contagem e o aluno já pode iniciar a leitura sem pressa. Lembre-se, quantidade não significa qualidade. Você não precisa ler todo o texto. Quando acabar o tempo de 1 minuto, o aluno deve parar a leitura e circular a última palavra lida. E assim, o adulto fará a contagem de quantas palavras o aluno leu. Combinado? Depois vocês vão registrar tudo bonitinho no caderno, com o nome de vocês, a semana, que será de 3 a 6 do 11 de 2020, o texto, que é Defesas Curiosas, e a quantidade de palavras que vocês conseguiram ler em 1 minuto. Combinado? Então vamos para o nosso desafio de hoje? Então hoje vai ser rapidinho, que vocês já estão muito espertos. Cruza animais. Encaixe na cruzadinha abaixo o nome dos animais vertebrados que possuem as seguintes características. Então, número 1, sirvo de transporte para o homem. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Muito bem, acertou quem falou, cavalo. Próximo, sou o rei dos animais. Ah, esse ninguém vai saber. Quero ver. Vamos lá? Parabéns, é o leão. 3, meu corpo é todo listrado. Que animal será esse? Muito difícil, não é? A zebra, perfeito. Sou a maior ave que existe. Quem é? Acertou quem falou, avestruz. 5, tenho uma tromba e sou um dos maiores animais terrestres. Que animais é esse? Muito difícil, né? Um animal com uma tromba. Muito bem, é o elefante. O 6, sou um animal aquático muito feroz. Que animal será esse? Aquático, que vive na água? Isso mesmo, é o tubarão. 7, tem um pescoço muito comprido. Acho que esse ninguém vai saber. Vamos lá? Excelente, é a girafa. 8, sou uma ave e aprendo a falar. Que ave será essa que fala? Muito bem, o papagaio. As formigas são meu alimento preferido. Vamos lá? Gente, vocês estão muito espertos. É o tamanduá. Parabéns. Sou o melhor amigo do homem. Esse é fácil, não é? O cachorro. Tem um pescoço comprido e sou uma ave que nada. Acho que vimos na nossa história de hoje. Vamos lá? Parabéns! É o cisne. Então, gostaram do desafio de hoje? Então, para finalizar, vamos para a nossa mensagem final. Gotas de sabedoria. Se tudo na vida fosse alegria, não daríamos valor à felicidade. Às vezes é preciso chorar para sabermos o quanto é bom sorrir. É preciso sentir saudades para saber o quanto gostamos de alguém. Quando temos tudo na vida, nada parece ter valor. A vida é um antes, um durante e um depois. Por isso, viva o hoje, esqueça o ontem e deixe que Deus decida o amanhã. Certo? Então, obrigada e até a próxima aula. Então, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Gostei muito da participação, cada dia só melhora. Um beijo, até a próxima aula e tchau, tchau!
Olá, turminha do quarto ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, né? Mais uma sexta-feira para a gente finalizar o conteúdo da semana e chegar a resultados melhores. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar um descritor que vai trabalhar operações nos números decimais, ok? Vamos lá para o nosso descritor. É o descritor 25. Esse descritor diz o seguinte: resolver problemas com números racionais e expressos na forma decimal envolvendo diferentes significados da adição ou subtração, ok? Então são problemas que vão envolver números decimais, ok? Dentro de diversas situações do nosso cotidiano. Para facilitar o desenvolvimento desse descritor, né, vamos aqui limitar o seu estudo e resolver problemas com números decimais utilizando-se das operações de adição e subtração, ok? Então, visto o descritor, vamos lá para o desenvolvimento dele. Nesse descritor, nós podemos perceber o seguinte: esse trabalho vai ser feito em cima do cálculo de operações com adição de números decimais, onde nós vamos perceber, ok, que o posicionamento dos algarismos é muito importante na hora que eu vou armar a operação, construir o nosso algoritmo, ok? Isso vai acontecer também na subtração e na adição. Vimos o seguinte: uma das propriedades dos números decimais, ela apresenta uma característica interessante. Se eu colocar, nós temos aqui um exemplo, se eu colocar o zero à direita de um número decimal, coloquei aqui, ó, esse de vermelho, não altera o valor do número. Se eu acrescentar 2, 3, 4, 5 zeros, quanto for, o valor do número decimal permanece o mesmo, ok? Do número decimal. Então, nós vamos ver isso na prática através de algumas habilidades. Continuamos. Então, para falar desse descritor, que trata das operações de números decimais, nós temos que ter ideia primeiro do que é um número decimal, né? Até porque as operações com os números decimais estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em compras, em medidas, em cálculo de medidas, somando, subtraindo, para chegar a determinado tamanho, determinando espaço. Então, essas operações de subtração e adição com números decimais, elas são bem comuns no nosso dia a dia. Mas quando se fala em número decimal, o que é que devemos pensar, né? Quando se fala em número decimal, a ideia que eu tenho é de parte inteira, né? Mas o que é parte inteira? De parte decimal. E o que seria essa parte decimal? Ainda tem algo ainda que completa essas duas partes, que seria a presença de uma vírgula. E qual a função dessa vírgula? Nós vamos tirar a dúvida agora na introdução aqui do nosso conteúdo de hoje. Atenção! Ora, imagine o seguinte, que um número decimal é um número formado por uma parte inteira e uma parte decimal. Pronto. Essa parte inteira e essa parte decimal, elas vão ser separadas por vírgula. Então, a função da vírgula se apresenta: separar a parte inteira de parte decimal. Eu trouxe para vocês um exemplo, viu? Para a gente poder perceber essas características que nós acabamos de discutir. Ora, nós temos o seguinte aqui: o número que eu trouxe é 2 inteiros e 456 milésimos. Olha a leitura do número. A própria leitura, ela já separa quem é parte inteira de parte decimal, não é isso? Mas para melhorar essa nossa ideia, né, para ficar visível, eu construí aqui a nossa tabela, que é importante que você memorize essa tabela e aprenda a separar a parte inteira de parte decimal. Na nossa tabela, nós temos o local da parte inteira e o local da parte decimal. Quando se fala em local, a ideia que vem é de ordem, né?
que a ordem é o local ocupado pelo algarismo, dentro da formação do número. Então, eu vou colocar aqui, simplificando, apenas uma ordem na parte inteira. Vou colocar unidade. E as ordens decimais, que são décimos, centésimos e milésimos. Vou colocar somente essas 3 ordens decimais. E percebam o seguinte, quem está à direita é parte inteira, quem está à esquerda é parte decimal. Mas faltou algo aí, não faltou, professor? Exatamente, faltou, ó, a vírgula, que é a vírgula que separa a parte inteira de parte decimal. Então, quem está à direita da vírgula, parte inteira. São as ordens inteiras, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e aí vai. Quem está à esquerda são partes decimais, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e aí vai. Pronto. Determinamos aqui já as ordens inteiras e decimais. Agora vamos para o número. No número 2 inteiros e 456 milésimos. Quem é parte inteira? Minha parte inteira seria 2. Isso. E quem seria minha parte decimal? 256 milésimos. Mas vamos posicionar os algarismos nas suas ordens. Nós vamos ter então 4 décimos, 5 décimos e 6 décimos, ok? E faltou o posicionamento da vírgula, que é importantíssimo, porque ela é que vai separar a parte inteira de parte decimal. Então ficou claro, né? Temos um número decimal, ele é formado por uma parte inteira e por uma parte decimal, separados por vírgula. Pronto. A partir daí já dá para a gente aplicar as ideias a respeito das operações com os números decimais. Então vamos lá. Ó, observem o seguinte, para adição e subtração de números decimais, segue algumas regras. Uma é bem simples, ó. Um é bem simples. A adição e a subtração de números decimais, ela se assemelha à adição e à subtração de números inteiros, ok? De um número inteiro, de um número natural. Quando eu somo 245 mais 36, eu vou ter que armar a operação colocando 5 embaixo do 3 e o 4 embaixo do 2, armando ordem embaixo de ordem. Nos números decimais, a subtração e a adição seguem da mesma forma. Então, eu vou ter algo semelhante ao que nós já fazíamos. Então, eu só tenho que me atentar a um ponto que nós vamos ver qual é. Então, para somar ou subtrairmos, devemos colocar a parte inteira com parte inteira, ou seja, parte inteira embaixo de parte inteira. Quando, professor? Quando você for construir o algoritmo, quando você for armar, nós devemos observar os décimos e colocarmos, ó, décimos embaixo de décimos. Logo em seguida, centésimos embaixo de centésimos. E por fim, milésimo embaixo de milésimo. E aí vai, se tiver mais ordens. Outra coisa, olha a importância da vírgula aí. Eu tenho que observar que quando eu for armar, eu vou ter sempre vírgula embaixo de vírgula. Sempre, viu? Quando eu for armar, eu vou ter exatamente vírgula embaixo de vírgula. Pronto, falamos, mostramos, está aqui a teoria, mas como é que a gente aplica tudo isso na prática? Vamos ver agora. Então, fiquem atentos. Para a gente verificar, eu trouxe o seguinte exemplo, né? No nosso primeiro exemplo, eu estou colocando aqui, ó, determinar a soma de 65 centésimos e 792 milésimos. Pronto. Para determinar a soma, se fosse um número natural inteiro, o que é que eu ia fazer? Eu ia pegar, armar a operação, colocar embaixo unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, começar somando, dá
direita para a esquerda e chegar ao meu total. Como é que nós vamos fazer aqui? Da mesma forma. E a ideia que eu coloco aqui, realmente, para nossos estudos, né, que você sempre coloque o QVL. Lembram lá do nosso QVL? Nós adaptamos ele para o QVL completo com os números decimais. Ó, vamos colocar aqui unidade, que representa a parte inteira. Se nós temos unidade, quem é que separa a parte inteira de parte decimal? A vírgula. Então, a vírgula ela tem que estar presente. Não esqueçam, a vírgula tem que estar presente. Aí nós temos décimos, centésimos e milésimos. Está aí o nosso QVL. A partir de agora você começa, toda vez que armar uma operação, como eu digo sempre para os nossos alunos da escola, não imagine que é perder tempo, que vai demorar. Construa o seu cálculo e não esqueça o QVL. Não esqueça o QVL, que é importantíssimo demais na organização do número. E agora vamos posicionar os algarismos. Vamos lá para o nossa primeira parcela, 65 centésimos. Em 65 centésimos, observe que a parte inteira é zero. Então, vamos botar 0 unidades. Nós temos 65 centésimos, ou seja, 6. Ó, a vírgula, não posso esquecer da vírgula. Nós temos 6 décimos e 5 centésimos, ok? Então, vamos lá. A nossa segunda parcela é 792 milésimos. Observe que a parte inteira também é zero, então colocamos 0 unidades, não esqueça da vírgula, porque ela separa a parte inteira de parte decimal. Colocamos 7 décimos, 9 centésimos e 2 milésimos. Percebam que a regra aqui, ela já foi descrita. Eu tenho ordem embaixo de ordem, vírgula embaixo de vírgula. Vamos armar a nossa operação. Olha aí onde entra uma das propriedades dos números decimais. Ora, percebam que na primeira parcela, nós não temos um algarismo em milésimos. E o que fazer agora, professor? Pode deixar em branco, não precisa colocar nada. Se eu não colocar nada, quando eu somar, o meu resultado vai ser o mesmo, a minha soma vai ser a mesma? Será a mesma. Mas vamos usar a regra, para a gente não ter erro na subtração, que vai ser muito importante na subtração. E a regra diz o seguinte, ora, quando eu acrescento zeros à direita de um número decimal, o valor não se altera, ele continua tendo o mesmo valor. É uma propriedade de equivalência. Ou seja, eu poderia acrescentar aqui zeros infinitamente, eu continuaria tendo o mesmo valor. Então, para melhorar o nosso cálculo, acrescentamos zero. A partir de agora, nós podemos somar. Somamos, então, seguindo a regra dos números inteiros, da direita para a esquerda, da menor ordem para a maior. Da menor ordem para a maior, viu? Então, vamos lá. Somamos 0 mais 2, 2. 5 mais 9, 5 mais 9, 14. Ora, eu tenho 14 centésimos. Eu não posso colocar dois algarismos em uma única ordem. Lembrem disso. Regra lá do sistema de numeração decimal. Então, o que é que eu faço? 14 centésimos é o mesmo que 10 décimos mais 4 centésimos. Então, eu deixo 4 centésimos e vai 1 décimo. Pronto. Décimo eu somo com décimo. Agora vamos somar. 1 mais 6, 7. 7 mais 7, 14. Ó. Vou colocar o 4 décimos e nós temos 10 décimos que correspondem a uma unidade. Então, ficam 4 décimos e vai 1 unidade. Somamos, então. 1 mais 0 é igual a 1. Completamos o nosso cálculo? Claro que não. Percebam que está faltando algo. E o que seria? O finalzinho da nossa regra lá, ó, vírgula embaixo de vírgula.
Pronto, então a soma de 65 centésimos com 792 milésimos é igual a 1 inteiro e 442 milésimos. Tudo bem? Então vamos lá. Ora, vamos para um segundo exemplo. No segundo exemplo eu trouxe para vocês o seguinte, eu trouxe uma subtração. Determine a diferença entre 8 inteiros e 2 décimos e 2 inteiros e 436 milésimos. Vamos armar. Lembrando que para armar é importantíssimo que você construa o QVL. Então, unidade, vírgula, separando parte inteira de parte decimal, décimo, centésimo e milésimo, ok? Você vai fazendo isso com frequência que de um tempo que você estiver fazendo, você não vai nem notar que está construindo o QVL, vai sair com uma facilidade tremenda. Então, vamos posicionar os algarismos. O primeiro valor é 8 inteiros e 2 décimos. O segundo valor é 2 inteiros e 436 milésimos. Deixa eu chamar a atenção um pouquinho aqui, ó. Alguns alunos, eles olham para o número e imaginam que o maior número é aquele que tem a maior quantidade de algarismo. Ó, 8 inteiros e 2 décimos, formado por 2 algarismos. 2 inteiros e 436 milésimos, formado por 4 algarismos. Mas não esqueçam, é um número decimal. Percebam que a parte inteira é que vai determinar quem é esse maior valor. Então, nós temos como minuendo 8 inteiros e 2 décimos, vamos colocar a vírgula, ó, e 2 décimos, tá aí, ó, parte inteira e parte decimal. Vamos colocar o subtraindo, que é 2 inteiros e 436 milésimos, ok? Percebam que a regra segue, nós temos, ó, algarismo embaixo de algarismo, vírgula embaixo de vírgula, ordem embaixo de ordem, ok? Vamos armar a nossa subtração, isso, mas percebam o seguinte, nós temos, ó, no nosso minuendo, 2 algarismos faltando, aplique a regra, acrescente, ó, 0, 0, pronto, agora nós podemos subtrair. E eu percebo que já vai ter uma dificuldade, né? Quando eu iniciar minha subtração da direita para a esquerda, como é que eu vou retirar 6 de 0? Não é isso? Então, 0 menos 6. Não posso. Então, vamos desagrupar as ordens maiores. Quando eu falo em desagrupar, é como se eu estivesse falando, nós usamos muito pedir emprestado. Ok? Então, quando eu estiver desagrupando, é o mesmo que eu estivesse pedindo emprestado. Vamos desagrupar aqui a maior ordem, que seria aqui, ó, a mais próxima, décimos. Então, eu retiro 1 décimo, não é isso? Fica 1, e 1 décimo corresponde a 10 centésimos. 10 mais 0 é igual a 10, ok? Agora eu tenho que retirar 1 centésimo dos 10. Vamos retirar 1, vai ficar quanto agora? 9. Esse 1 centésimo corresponde a 10 milésimos. Então, 10 milésimos. Olha aí, agora nós podemos subtrair. Percebam que nós tornamos eles maiores para que a subtração ocorra. 10 menos 6 é igual a quanto? 4. 9 menos 3 é igual a quanto? 9 menos 3. 9 menos 3 é igual a 6. E 1 menos 4. Novamente um problema. Como é que eu posso tirar 4 de 1? Se eu não posso tirar 4 de 1, vamos desagrupar essa ordem seguinte. E a próxima ordem seria unidades. Então vamos retirar uma unidade de 8. Ficaram 7 unidades. Essa uma unidade corresponde a 10 décimos. Então, nós já temos 1, 10 mais 1, temos agora 11. Está aí, ó. 11 menos 4. 11 menos 4 é igual a 7. Ok? Subtraímos 7 menos 2, lá na ordem das unidades, que é igual a 5. Tudo bem? E, ó, não esqueça de forma alguma, vírgula embaixo de vírgula. Está aí a nossa diferença.
5 inteiros e 764 milésimos, ok? Pronto, já vimos 2 exemplos, já utilizamos aí o desagrupamento, foi pedir emprestado, chegamos a uma adição, a subtração, agora vamos praticar para ver se a gente conseguiu compreender. E eu trouxe para vocês aqui no Praticando, ó, esse primeiro desafio para vocês. Percebam aí, no nosso primeiro desafio, o Açougue JGC fez promoções todos os dias. Veja abaixo a promoção de hoje, não é isso? A promoção está aqui, ó, linguiça R$ 8,90 o quilo, lombo R$ 11,50 o quilo. Mayra comprou 1 quilo de linguiça e 1 quilo de lombo nessa promoção. Quanto ela pagou? Agora é com vocês, vou dar um tempinho e vocês respondem. Pronto, foi tempo suficiente, né? Espero que sim. Então vamos lá para a nossa resolução. É importantíssimo que você faça a leitura mais de uma vez para que você possa interpretar e coletar os dados para chegar à sua resolução, ok? Então nós percebemos que o problema ele traz aqui uma promoção, não é isso? Dentro de um açougue de linguiça com valor de R$ 8,90 e o lombo de R$ 11,50. A ideia que nós buscamos aqui, de acordo com a pergunta, é quanto ela pagou. Se ela pagou por 1 quilo de linguiça e 1 quilo de lombo, basta que eu junto. É de adição. Então vamos adicionar. Ó, vamos colocar o nosso QVL. Lembrando que na parte inteira nós temos dezenas e unidades, vírgula, separando parte inteira de parte decimal, e na parte decimal nós temos décimos e centésimos. Colocamos a primeira parcela de 8 inteiros e 90 centésimos, ok? Agora vamos à segunda parcela, que é de 11 inteiros e 50 centésimos, está aí, armado corretamente, ordem embaixo de ordem, vírgula embaixo de vírgula. Prontos, vamos efetuar agora. Somamos da direita para a esquerda, da menor ordem para a maior. 0 mais 0. Ah, sim, ó, nem me atentei. Completamos a ordem que está faltando com 0. Se você não completar, o resultado vai permanecer o mesmo, não se altera. Então, ó, completamos a ordem. 0 mais 0, 0. 9 mais 5, 14. Deixo 4 décimos e 10 décimos corresponde a 1 unidade. Então, vai 1 unidade. 1 mais 8, 9. 9 mais 1, 10. Ora, colocamos 0 unidades e vai 1 dezena. Olha aí, 1 mais 1, 2. Não posso esquecer da vírgula. Então, ó, vírgula embaixo de vírgula. Pronto, quanto é que ela pagou? Ela pagou R$ 20,40, ok? Tem mais uma situação para vocês. Olha aí, ó, novamente, tentem fazer e ela diz o seguinte: Anderson mede 1,28 m e seu irmão Alisson mede 85 centímetros. Qual é a diferença entre a altura de Anderson e de Alisson? Agora é com vocês. Respondam.
Vamos lá, finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. Observem o seguinte, vamos buscar dentro do problema qual é a ideia e a operação que nós vamos utilizar. Ele dá a altura de Anderson, que mede 1,28 m, e a de Alisson, que mede 85 centímetros. Qual a diferença entre a altura dos dois irmãos? A diferença, né, esse é o resultado de uma subtração. Então, nós vamos efetuar uma subtração. Vamos lá, ó, colocamos o nosso QVL. Mais uma vez, repita, é importante que você vá repetindo ele até você conseguir aprender esse QVL, ok? Então, vamos colocar o minuendo, que é o termo de maior valor em uma subtração, ó, que é 1 inteiro e 28 centésimos. Lembrem-se, a regra diz que nós temos que colocar algarismo, ordem embaixo de ordem. Não vou nem repetir algarismo, ordem embaixo de ordem. Ok? Porque vão existir números aí com a quantidade de algarismos diferentes. Então vamos lá, ó. Colocamos agora 85 centésimos, parte inteira, vírgula separando parte decimal, 8 décimos e 5 centésimos. Efetuamos a nossa subtração. Subtraímos então 8 menos 5, 3. 2 menos 8, não posso, né? Retirar 8 de 2. Então, ó, vamos desagrupar a ordem das unidades. Eu já cortei lá. Retiro uma unidade. Vamos ficar agora com 0 unidades. Uma unidade corresponde a 10 décimos. Já temos 2 décimos. 10 mais 2, 12. Subtraímos então, já que agora o 12 é maior do que o 8. 12 menos 8 é igual a 4 e 0 menos 0 é igual a 0. Ó, não posso esquecer da vírgula, olha aí o nosso resultado. A diferença entre a altura dos dois é de 43 centímetros, ok? 43 centímetros. Ah, antes que me perguntem, que me perguntar com certeza na sala de aula, professor, mas não tem nenhuma 43 centímetros, tudo é metro. Ó, para a leitura do número, viu? A parte inteira corresponde à unidade de medida que parece. Então, ó, decímetro, centímetro, 43 centímetros. A leitura é importantíssima. Eu vou lançar mais um desafio para vocês, para a gente finalizar aqui, rapidinho, né? Está aqui a seguinte situação. Para fazer um tapete de barbante, Luiana usou 1,34 m de barbante preto e 8 metros e 5 decímetros de barbante vermelho. Quantos metros de barbante ela usou ao todo para fazer esse tapete? Como o nosso tempo está resumidíssimo, viu? Nós vamos responder juntos essa atividade. Observem só, pronto, já fizemos a leitura e percebemos que Luiane está fazendo um tapete, né? Esse está usando barbantes. A ideia aí, principal, qual é? Quantos metros de barbante ela usou ao todo para fazer esse tapete? Então a ideia é que ela some, né? Então vamos somar, não esquecemos o nosso QVL, olha aí, viu? Vamos colocar aqui, ó, ordem embaixo de ordem, temos unidade, vírgula embaixo de vírgula, décimo, vamos lá, centésimo, vamos colocar agora 8 inteiros, ó a vírgula separando parte inteira de parte decimal, 5 décimos, e vamos armar nossa operação. Lembrando, ó, faltou uma ordem, podemos completar ela com 0 e somamos 4 mais 0, 4, 3 mais 5, 8, 1 mais 8, 9 e vírgula embaixo de vírgula. Pronto, tá aí. Então, quantos metros de barbante ela usou ao todo para fazer o tapete? 9 metros e 84 centímetros. Tudo bem? Então, ó, 9 metros e 84 centímetros. Com esse último exemplo, finalizamos a nossa aula de hoje. Tenham todos um bom fim de semana e até a nossa próxima aula. Tchau!